Hoje nós vamos usar muito a Bíblia. Então, fala para o seu irmão, você trouxe sua Bíblia? Atos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos falar de uma das maiores conversões que já houve no cristianismo, que é a conversão de Saulo, o Paulo. Tem pessoas que dizem que quando Deus encontrou com ele, mudou o seu nome, mas não. Saulo e Paulo, não é que Deus mudou o nome dele. O Saulo é o nome hebreu, Paulo é o nome romano. Então eu preciso entender essas coisas aí, porque nosso nome só vai ser mudado para a eternidade, amém? Na eternidade você vai ter um novo nome. E nessa manhã eu falava com Deus sobre transbordar, sobre finalizar esse tempo que a gente teve de mês profético. Eu tinha tantas palavras para falar sobre altar, poder da oferta, poder da entrega. Só que Deus me levou para falar da vida de Paulo. E eu quero compartilhar com vocês. Vamos fazer uma leitura mais extensa, mas é para você entender melhor o contexto. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 9, do 1 a seguir, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Versículo 20 último. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E você diz amém por essa palavra. Irmãos, nós estamos diante de uma das maiores conversões do cristianismo. O texto ele é lindo porque vai falar, não vai omitir aquilo que Saulo fez, aquilo que Paulo fez. Ele que perseguiu a igreja, ele que atacou a igreja. A Bíblia não vai esconder a sua vida pregressa. Entanto que Deus vai dar uma oportunidade dele mudar, dele se transformar, ao ponto que ele vai ser agora uma das pessoas mais importantes depois de Jesus, na nova aliança, no Novo Testamento. Ele é judeu, natural de Tarso, ele é hebreu de Hebreu, da tribo de Benjamim, ele é romano por herança, então ele é alguém sábio, especialista, foi ensinado aos pés de Gamaliel, o doutor mais top da sua época. Ele aprendeu acerca da lei, defender a lei.
ele aprendeu agora a ser zeloso pela lei, ele aprendeu agora a defender aquilo que ele acreditava, e ao ponto que quando surge o cristianismo, quando Jesus vem, morre na cruz do Calvário, se entrega e depois ressuscita, ali começa uma nova pregação essa que mexeu com o judaísmo e mexeu com o povo da lei. E quando mexe com o povo da lei, eles agora vão revidar na igreja de Jerusalém. Eles vão começar a fazer agora um ataque maciço à igreja de Jerusalém. Mas em específico, o que o apóstolo Paulo fez? O que esse homem fez à igreja? O que esse homem fez ao povo que se tornou cristão? Ele chamava o povo do caminho, porque um dia Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que esse homem fez à igreja? Atos capítulo de número 22, versículo de número 4, olha o que ele diz acerca do que ele fez. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres. Então a intenção não era só perseguir, não era só falar mal, ele maltratava, batia, prendia, e alguns foram levados até a morte. Quando nós tratamos de Estevão, ele vai ser um mártir, porque eles vão pegar Estevão, vão agora apedrejar Estevão. Estevão vai morrer, e a Bíblia diz que Paulo se torna cúmplice da morte de Estevão. Quando você lê Atos capítulo 7, do versículo 52 a seguir, você vai ver essa história acontecendo. Ele se torna cúmplice da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Quando tudo isso está acontecendo, a Bíblia diz que ele agora faz tudo o que ele está fazendo porque ele era zeloso pela lei. Leia comigo Filipenses capítulo 3, versículo de número 6. Fala com o seu irmão: está escrito, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo estava tão cheio de si mesmo, que ele falou: o que eu estudei, o que eu creio, eu acredito tanto que eu vou defender, e vou defender até a morte. O que eu acredito eu vou defender, vou vestir a camisa, se preciso morrer por aquilo que eu creio, eu vou morrer. Só que não sabia ele, que o próprio Deus estava permitindo isso acontecer. Por quê? Porque Deus tinha algo maior para a sua igreja. Enquanto ele perseguia a igreja, a Bíblia vai dizer assim, que Saulo consentiu na morte de Estevão, e ele agora aspirando a ameaças e morte contra o povo da igreja, ele pede cartas aos doutores e fala assim: olha, eu quero essas cartas aqui, porque com essas cartas eu vou atrás desse povo que está perseguindo o caminho e vou agora prendê-lo, se preciso matar, eu vou até matar. Ele pega cartas, recebe cartas, vai agora em direção a Damasco, um lugar que ficava mais ou menos 240 quilômetros de distância de Jerusalém. Quando ele está a caminho de Damasco, a Bíblia diz, escute isso, quando ele está a caminho de Damasco, um sol, uma luz vai brilhar. A Bíblia diz que era meio-dia, e meio-dia a gente sabe que o sol está no seu momento mais forte, mais intensidade. Só que a luz que veio era mais forte que o sol, a luz que veio era mais poderosa do que o sol. E quando veio sobre ele, ele caiu, não conseguiu ficar em pé, ele cai agora prostrado diante do Senhor. Isso me lembra Jesus falando: eu sou o sol da justiça. Enquanto ele ia ameaçando, prendendo, batendo, Jesus agora aparece brilhando a sua luz e falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele diz: Senhor, eu não estou perseguindo ao Senhor, eu estou perseguindo esse povo que é o caminho, esse povo que é da igreja. Só que não entendeu ele que quando mexe com um povo que é da igreja, o dono da igreja se levanta. Eles não entenderam que quando mexe com o povo da igreja, o dono da igreja se levanta, porque essa igreja tem dono. Não, pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Ah, pastor, eu preciso me justificar, eu preciso agora. Não, você não precisa fazer nada, porque o dono da igreja fará por você. Se você está inserido no contexto da igreja, fica tranquilo, porque a igreja tem dono. Você não está desamparado, você não está sozinho. Eu estou pregando para alguém nessa manhã que achou assim: tudo que está acontecendo está me dando mal, eu estou no mal-estar, estou numa perseguição, numa injustiça, mas Jesus está se levantando ao teu favor e dizendo: calma, se mexer com você, mexe comigo também. Qual foi o erro de Paulo? Mexer com a igreja. O erro dele foi mexer com quem? Quando mexe com a igreja, mexe com o dono dela. A igreja não precisa de defesa.
Por quê? Porque o dom da igreja defende ela. E quando nós estamos inseridos na igreja, 1 Coríntios 12, 27, coloca para mim. 1 Coríntios 12, 27, olha o que diz. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. É vós, não eu. Eu sozinho não sou a igreja. Você sozinho não é a igreja. Mas quando nos reunimos juntos no mesmo propósito, nos tornamos a igreja do Senhor. O escritor à carta dos Hebreus vai dizer no capítulo 10, versículo 25, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Hoje tem uma modinha, e fala, não, eu me reúno em casa, eu me reúno no local de trabalho. Isso não é ser igreja. Ser igreja é todos reunidos no mesmo propósito, na mesma visão. Ser igreja é estar relacionando, é tendo união uns com os outros. Isto é ser igreja. Aí quando esse povo se tornou igreja, Paulo agora vai assolar esse povo. Só que quando ele vai assolar esse povo, Jesus aparece. Quando ele vai assolar esse povo, Jesus aparece. Ele não imaginava que Jesus iria aparecer, até porque ele não imaginava que Jesus estava vivo. Ele pensava que era mais um profeta que veio, morreu e acabou. Só que agora Jesus vai aparecer para ele, não é uma visão, é um aparecimento. Escute isso, porque isso faz toda a diferença. Paulo não tem uma visão. Jesus vai se apresentar para ele com o corpo glorificado. A luz é tão forte que ele não consegue olhar. A luz resplandece tanto que ele não consegue visualizar. Então a Bíblia diz que ele cai prostrado diante daquela luz. E sem saber o que está acontecendo agora, essa luz que brilha, que faz ele cair por terra, era a oportunidade que os céus estavam dando para ele viver o maior transbordo da sua vida, para ele viver a maior transformação da tua história. Era Deus dizendo, Paulo, você veio com ameaças, com carta, com autorização, mas eu estou ouvindo a você como uma chance para mudar a tua vida, mudar a tua história. Eu não quero saber o que aconteceu lá atrás, o que eu quero saber é como vai ser daqui para frente. Tem pessoas que estão presas lá atrás, por isso que não conseguem viver algo novo da parte de Deus hoje, e está comprometendo o teu futuro amanhã, mas Deus está dizendo, a minha luz quando aparece, é para apagar o teu passado, e apontar o teu futuro. Fale para o seu vizinho, esqueça do teu passado, Deus tem um futuro brilhante para você. E aqui eu quero pontuar algumas coisas que aconteceu no texto. Eu preciso que você fique com a Bíblia aberta. Por quê, pastor? Nós vamos ler alguns textos. E eu vou pontuar para você como foi essa transformação de vida. Como foi esse momento na vida de Paulo. Quando Jesus aparece, ele vai aceitar a Jesus. Pastor, isso está no texto? Não, está sim. Atos capítulo 9, versículo de número 5, leia comigo. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou. Jesus significa Jeová é salvação. Escuta isso. Quando Jesus aparece, ele pergunta, quem é? Só que depois ele afirma, é o Senhor? Aí o Senhor diz para ele, sou eu, Jesus. Aqui está acontecendo uma confirmação de fé. Pastor, como assim? Aqui ele está aceitando a Jesus. Pastor, não fiquei convencido. Leia comigo 1 Coríntios 12, versículo 3. 1 Coríntios 12, 3, olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Escute isso. Quando a luz veio, o Espírito Santo convenceu a Paulo que Jesus era o Senhor e Salvador. E naquela hora ele confessa, João capítulo 16, versículo 8. Vamos de Bíblia, irmão. Você não gosta de Bíblia, está no lugar errado. E quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do...
Escute, a vida pregressa dele era terrível, os dias atuais eram terríveis, mas o Espírito Santo veio e convenceu ele, falou assim: você está no caminho errado, você está na rota errada, se não aceitar o Senhor, não tem como você continuar, não tem como você permanecer. Mas aí ele vai e aceita Jesus, ele confessa: tu és Senhor, e quando ele recebe Jesus, a Bíblia diz que ele vai receber uma direção. Todo mundo que recebe Jesus recebe direção, irmão. Todo mundo que recebe Jesus não fica perdido. Tem muitos que falam assim: eu já sou de Jesus, mas estou perdido, não sei o que fazer. Não, você ainda não encontrou com Jesus, porque o encontrar com Jesus me dá versículo 6, ele tremendo atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém te fazer. Preciso que você entenda que quando eu aceito Jesus, a minha vida não fica perdida, a minha vida não fica sem rumo, sem sentido. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu tenho que fazer. Um dos sinais que você ainda não encontrou Jesus é quando você fica perdido na vida, não sabe o que fazer, não sabe com quem trabalhar, não sabe com quem mexer, não sabe para onde ir, não sabe para onde correr, não sabe pedir ajuda, está emaranhado em muitas coisas que te puxam para trás ao invés de avançar. Isso é porque você não teve um encontro real com Jesus, porque todo encontro real com Jesus te dá direção. Quando eu tenho uma direção, nada me para, nada consegue me frear. As lutas da vida, os dias difíceis, as confusões não conseguem me deter, porque eu tenho uma direção e nada vai me tirar desse foco. Nenhum problema, nenhum momento difícil vai me tirar daquilo que Deus colocou no meu coração. Então são muitos que falam que são do Senhor, mas não tem uma direção do Senhor, não recebeu uma direção clara do Senhor, porque ainda não se envolveu com a luz que veio do céu sobre a vida. Escute, não basta você ficar só vindo à igreja, tem que se envolver com a luz, tem que se envolver com o Senhor da tua vida. Aí quando ele recebe a direção, a Bíblia diz que ele perde a vista. Fala comigo: perdeu a vista. Atos capítulo 9, versículo 8 diz assim: e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. Não via a? Ele perdeu a vista. Como assim, pastor? Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem e me convence. Ele agora vai arrancar essa visão que você tem, essa vista que você tem da terra, as coisas naturais. Ele vai arrancar o poder que as coisas naturais impactam na sua vida. Porque tem gente que quando olha para o natural fala: vou perder, não tem mais como. Acabou o relacionamento, acabou o ministério, acabou a igreja, acabou tudo, não tem mais jeito. Olha como é que está a minha volta. Só que quando eu tenho um encontro com Jesus, Ele tira o poder e a força dessa vista natural que está atacando a minha vida. Ele arranca esse poder. Então quando ele abriu os olhos, ele queria enxergar, mas não conseguia. Ele queria ver o que estava acontecendo e não conseguia. Por quê? Era Deus falando assim: a partir de hoje o que vai te guiar não é o que a terra está dizendo, a partir de hoje o que vai te guiar é aquilo que os céus está declarando. Alguém está comigo nesse lugar? Talvez é muita Bíblia para alguém. Eu vou ficar só no texto. Ele agora não consegue enxergar, ele não consegue. A Bíblia diz que ele vai ser guiado pela mão. No próprio versículo 8. E guiando pela mão, o conduziram até o local que Deus mandou ele ir agora. Eu preciso entender que quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo me convence. Eu vou perder o foco das coisas naturais, das coisas da terra. Mas eu preciso de alguém para me guiar. Pegar pela mão e falar assim: vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos, porque Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. E o problema hoje qual é, pastor? Porque muitos estão aceitando Jesus, muitos estão convencidos daquilo que a vida que tinha era errada, agora tem uma vida nova, só que está faltando pessoas para guiá-los, pessoas para direcioná-los, líderes que não querem cuidar de pessoas, membros que não querem cuidar de pessoas. Pastor, ninguém me visita, você visita quantos? Pastor, ninguém me abraça, você abraça quantos? Pastor, ninguém me liga, você liga para quantos? Eu aprendi quando eu estou precisando de alguma coisa, quando eu preciso ser curado. Ah, pastor, eu preciso de um abraço. Quando você entregar o abraço para alguém, você vai ser curado e abraçado junto. Então é naquilo que eu faço, é naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso de pessoas para cuidar de mim, me guiar, me direcionar, porque sozinho eu não vou conseguir chegar no local aonde Deus estabeleceu. Eu quero que você entenda que sozinho você não vai conseguir chegar.
Sozinho você não vai conseguir transbordar. Sozinho você não vai conseguir nem se encher. Sozinho você vai parar, desistir, desanimar. É por isso que é necessário igreja como esse ambiente, porque é uns ajudando os outros, é uns empurrando os outros. Eu gosto quando o líder fala assim, eu quero sair, eu quero parar. Eu olho e falo, mas não, eu estou aqui para te empurrar, vamos embora. Esse momento ruim vai passar, e você vai cumprir a vontade de Deus na tua vida. Agora qualquer coisinha que acontece, eu quero jogar toalha, porque eu estou andando sozinho, eu não estou sendo guiado, não recebo ninguém como ajuda. Quem está guiando você, quem está falando a sua vida, quem está apontando destino para você, quem aconselha você, quem te direciona? Não, pastor, meu guia é Deus. Quanto tempo você não vê Deus, irmão? Você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas que estão alicerçadas na fé, andando na mesma visão que você, e guiar você para o propósito a qual Deus estabeleceu. Quando ele está sendo guiado pela mão, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que? Sabe o que ele vai aprender? A orar. Olha o verso 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O cara está cego, teve um encontro com Jesus, não consegue ver nada, não sabe para onde ir. Alguém pega pela mão, conduz, deixa ele dentro de uma casa. Ele não sabe o que fazer, ele vai aprender a orar. Ele vai aprender o quê? Se você negligenciar uma vida de oração, a sua vida será negligenciada. Se você não tiver uma vida de oração, Deus não tem por que cumprir a palavra dele na sua vida. Se você não manter um relacionamento de oração com Deus, falar com Deus, o que é orar, pastor? É conversar, falar com Deus. Pastor, mas eu não sei orar, você sabe falar, você conversa pelos cotovelos, mas quando vai falar com Deus fica cheio de coisa. Não, chega e conversa com Ele, chega e conversa do seu jeito, na sua fala, Ele vai te entender, Ele vai te responder. O Saulo não sabia o que fazer, você, eu vou orar, cara, eu preciso falar com Deus. Ele começa a falar com Deus, e a Bíblia diz que quando ele começa a falar com Deus e a orar, ele recebe uma visão. Fala comigo, visão. Não, fala forte, fala visão. Versículo 12, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Escuta, vista é diferente de visão. Visão está atrelada ao seu propósito. Visão está atrelada àquilo que é os céus querendo para a tua vida. Quando ele foi orar, fechou os olhos para a terra, ele teve uma visão daquilo que o céu queria para ele. Pastor, eu estou andando muito no natural, é porque você não ora mais. Vem de segunda a segunda, você não consegue tirar um tempo de oração. Mas quando ele voltou a orar, a Bíblia diz que ele teve uma visão daquilo que aconteceria nos outros minutos com ele, nos próximos dias com ele. Pastor, não estou entendendo. Então entenda, quando você voltar a orar, Deus vai te dar visões daquilo que vai acontecer no teu futuro. Deus vai te dar um propósito muito claro, para que você viva a vontade dele aqui nessa terra. Então igreja, pelo amor de Deus, volta a orar, volta a clamar aos céus, volta a colocar o joelho no chão de novo, volte a falar com o teu Pai. A gente precisa voltar a orar. A gente precisa voltar a interceder, a clamar. A gente precisa. Se você não orar, você não consegue vencer. Se você não orar, você não consegue ter o parâmetro do céu para a tua vida. Você vai ficar preso na terra. A Bíblia diz que ele orou e recebeu uma visão. Recebeu uma? Aí dentro dessa visão ele vai ter a missão de vida dele. Essa missão é a qual Deus vai estabelecer para você. Ela só vem quando você ora. Você acha que sua vida é só vir para a igreja? Só sentar e ficar sentado aí, acabou o culto, você ir embora? Deus tem algo muito forte para você. Deus tem algo muito poderoso para a tua vida. Talvez você ainda não conseguiu nem acessar. Talvez você ainda não conseguiu nem imaginar. Qual é a missão dele, pastor? A missão de Paulo é terrível. Atos 9, versículo 15 e 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Pastor, isso é bom demais. Mas olha o verso 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. A gente quer uma vida só de alegria. A gente quer uma vida só de conquistas. A gente quer uma vida só de testemunhos fortes, impactantes. Mas aonde está o sofrimento pelo nome de Jesus? Aonde está a dor pelo nome de Jesus?
Aonde está a negação pelo nome de Jesus? Pastor, como assim? Você vai entender. Eu não vou fazer isso porque Jesus não quer que eu faça. Eu não vou agir assim porque Jesus não quer que eu aja assim. Eu não vou ser assim porque se Jesus estivesse no meu lugar, Ele não faria assim. Só que nós queremos só aquilo que nos faz bem, só aquilo que agrada a nossa carne. Estamos esquecendo que existe um céu preparado para nós. Existe um reino preparado para nós. E Deus falou para Ananias: Ananias, a missão dele é dura, porque ele foi duro com a igreja. Escute, da maneira que você tratar a igreja, Deus vai tratar você. Da maneira que você tratar o corpo, o dono do corpo vai tratar você. Da maneira que você ataca pessoas, o dono do corpo vai pegar você. E não tem como fugir. E não tem como escapar. Fala tudo, ataca tudo, mas não toca no corpo. Não toca na igreja. Paulo, você vai sofrer muito pelo meu nome. Você vai sofrer muito por causa do evangelho. Você vai sentir muita dor nessa terra, Paulo. O que você está fazendo hoje farão com você. Da maneira que você está fazendo hoje, vai ter pessoas que vão fazer da mesma maneira com você. Pastor, mas como é que eu consigo suportar? E só tem uma maneira. Quando eu me esvazio de mim e me encho do Espírito Santo de Deus. Atos 9, versículo 17. Estou indo para o fim já. Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou em casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. Observe que Ananias vai impor as mãos sobre ele e falar: você vai voltar a ver. Mas antes de voltar a ver, você vai ser cheio do Espírito Santo. O texto a seguir comprova isso. Como assim, pastor? Porque Deus vai trazer a vista dessa terra para você de novo. Só que essa vista não vai te dominar mais. A terra não vai te dominar mais. O diagnóstico do médico, o prognóstico não vai te dominar mais, porque você agora está cheio do Espírito Santo de Deus. E você sabe que a última palavra não é do médico, não é do doutor, a última palavra é do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que Deus trouxe, alguém vai dizer hoje para você: ei, eu vou esvaziar você de tudo para depois te encher do meu Espírito e colocar aquilo que eu quero colocar dentro de você. É por isso que você está nesse conflito, porque você ainda quer lutar com as suas vontades, com o seu desejo, com o seu prazer, mas o que eu tenho para você é muito maior, o que eu tenho para você é muito melhor. Então para de lutar com essa vontade carnal, porque o que o meu reino tem preparado para você não se compara com aquilo que você pode conquistar com a sua carne. Ei, Paulo, eu vou te encher do meu Espírito, e quando você estiver cheio do Espírito, você vai voltar a ver, você vai voltar a enxergar, porque a terra não vai te dominar mais, a terra não vai ditar mais as regras para você, a terra não vai te direcionar mais, porque você vai estar conectado com os céus. Pastor, não estou entendendo. Deus te trouxe para te dizer: transbordar é ser cheio do Espírito Santo de Deus, ao ponto que a terra não tem domínio, ao ponto que a terra não tem governo sobre a nossa vida. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, Ele me governa, Ele me domina, Ele me dirige, Ele eleva os meus passos, Ele me faz viver a vontade do Pai. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Observe que ele foi cheio do Espírito Santo antes de ser batizado. Então quando o Espírito Santo quer encher alguém, não tem tempo. Quando o Espírito Santo quer fazer a obra, não tem hora. Ele pega e faz. Mas quando eu começo a andar com Ele, eu não posso negligenciar a minha fé. Eu tenho que afirmar a minha fé. Então eu estou aqui, estou na igreja, eu gosto do culto, gosto da palavra, mas não me batizei ainda não. Não segui os ritos ainda não. Você está negando a sua fé. Você está negando aquilo que os céus têm para você. A Bíblia diz que ele imediatamente foi batizado. Isso é tão lindo, porque o versículo 20 diz: e logo, fala comigo, e logo,
Quando eu oro, quando eu tenho visão dos céus, quando eu sou cheio do Espírito, quando eu sou batizado, as coisas começam a acontecer logo. Sabe por que está devagar? Que está faltando alguma coisa. Sabe por que está lento? Porque está faltando alguma coisa. Porque quando eu oro, tenho visão dos céus, sou cheio do Espírito Santo e sou batizado, as coisas logo começam a acontecer. Pastor, está lento na minha vida, então se encha mais do Espírito, ore mais, se volte mais para a sua fé, porque os céus têm pressa de realizar uma grande obra na tua vida, os céus têm pressa de fazer algo grande na tua história. Pastor, está tudo muito devagar, é porque você também está devagar, porque quando você acelera para o lado do rei, o rei acelera para o teu lado. Quando você vai correndo para o reino te abraça, o reino te recebe, e o reino faz resplandecer a força de Deus na tua vida. Pastor, está tudo tão devagar na minha vida, eu não estou sentindo que eu vou transbordar. Então hoje estou te falando, se encha do Espírito, ore mais. Se não é batizado, batiza nas águas, faz acontecer, tenha visões do céu, e logo as coisas vão começar a acontecer na tua vida, e logo as coisas vão começar a acontecer na tua história. Não vai demorar, vai ser logo, vai ser logo. Eu vim profetizar nessa manhã, se prepare, porque o transbordar vai ser logo, não vai demorar. Nós estamos nos enchendo do Espírito Santo, não é à toa. Nós estamos em oração, não é à toa. Nós estamos jejuando, não é à toa, porque queremos que a obra dele fique pronto logo na nossa vida. Quem está comigo aqui, solta um grito de glória. Fala com o seu vizinho, se você se posicionar, logo vai transbordar. E logo, nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Eu vim só liberar essa palavra sobre a tua vida. Não vai demorar o transbordo, vai ser logo. A gente só precisa de posicionamento. De quê? Posicionamento. E logo pregava, e logo fazia, e logo acontecia, e logo o nome de Deus era exaltado. É logo. Eu quero crer que em poucos dias eu vou olhar para você e falar: aconteceu rápido, hein? Foi rápido na sua vida. Você vai falar: porque eu me posicionei diante de Deus. Quero ler 4 textos com você e a gente ora. Por que essas coisas aconteceram tanto rápido na vida de Paulo? Romanos 1. Leia comigo. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele vai falar: eu sou Paulo, e eu sou servo de Jesus Cristo. Sabe por que as coisas acontecem rápido na vida dele? Porque ele se tornou um servo. A expressão original ali não é servo, é escravo. Mas como na nossa cultura a escravidão ficou muito difícil de falar, muito dura de falar, pelo sofrimento do passado, ele se colocou como servo. Mas ele está dizendo: eu sou escravo de Jesus Cristo. O que ele manda eu faço, o que ele pede eu faço, eu não questiono, eu não fico negociando. Se ele mandar, eu tenho que fazer. Como está a tua mentalidade hoje? De servo? Ou de alguém que está pensando que Jesus é nosso garçom, que vai vir um smoke bonitinho, uma gravatinha borboleta, segurando a bandeja e fala: receba. Ele está à procura dos servos de verdade, que vão anular a sua vida, para viver a vida dele. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele falou: eu sou um servo e já estou crucificado. Sabe o que ele está dizendo? A minha carne não manda mais em mim, os meus desejos já não governam mais a minha vida.
eu estou anulando a minha vida em favor daquele que se entregou por mim, que anulou a vida dele por amor a mim. Então eu não posso hoje pegar aquilo que eu tenho como padrão de vida do mundo e falar: Senhor, eu quero viver isso. Não, eu tenho que me colocar na disposição e falar: o que o Senhor quer que eu viva. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver e o morrer é... Tem muitas pessoas com medo de morrer hoje, porque não tem certeza para onde vai. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, você vai morrer amanhã. Ele nem dorme hoje, porque ele não sabe para onde vai. E o segredo de não saber para onde vai é porque você não gastou a sua vida para quem devia, é que você não honrou quem deveria ser honrado, é porque você não se entregou para quem você deveria se entregar totalmente e plenamente. Mas Paulo falou: enquanto eu viver, o meu viver vai ser Cristo. E se você morrer, Paulo, não importa, morrer para mim é lucro. Eu vou estar com Ele, ao lado dEle, junto dEle. Então, enquanto eu estiver nessa terra, tudo que eu fizer vai ser para a glória dEle, para o louvor dEle, para honrar aquele que me deu vida, e uma vida em abundância. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15. E termina: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe que estamos tendo dificuldade em transbordar? Porque queremos transbordar para nós mesmos. Queremos não só ser cheios, queremos transbordar em nós mesmos. E o que Jesus quer é que você transborde na vida daqueles que estão à sua volta, que você venha impactar outras pessoas. Fique de pé. Termino com um testemunho que eu ouvi ontem. E esse testemunho mexeu muito comigo. Ontem foi a inauguração de uma igreja de um amigo nosso. Estive lá ministrando, um outro amigo ministrou. Enquanto esse outro amigo ministrou, ele contou um testemunho que aconteceu em São Paulo. Ele era de Vinhedo, São Paulo. E na igreja dele tinha um empresário muito rico, com muito dinheiro, muito recurso, e com filhos, adolescentes, 2 filhos. E certa feita, esse empresário foi almoçar na casa de um dos seus funcionários. Ele juntou a família, levou os filhos. E quando chegou na casa do funcionário, os filhos do dono da empresa começou a observar algumas coisas. Que o funcionário da empresa tinha uma casa e morava dentro de um condomínio. Uma casa grande dentro de um condomínio. Que a casa tinha pelo menos quatro carros, um para cada um da família. Cada um tinha o seu quarto separado, um computador separado para os meninos estudarem. E os filhos daquele homem, muito sábio, olhou, observou, mas não falou nada. Jantaram, comeram. Mas na hora que eles partiram para a sua casa, entraram no carro, os meninos foram questionar o pai. E falou: pai, eu não entendo, tem alguma coisa de errado. Ele é seu funcionário, ele mora numa casa em condomínio. Cada um tem seu quarto, cada um tem seu carro, um computador individual para cada um estudar. Nós somos seus filhos, é um quarto para dividir, um computador para estudar, um carro só para a família. O senhor precisa explicar isso melhor. O pai olha para aqueles meninos e fala assim: quando eu chegar em casa eu vou explicar para vocês. E quando chega em casa, eles se reúnem à mesa e jantam. O pai pega um caderninho, sentado com eles, e fala: meu filho, a partir de hoje vocês vão poder escolher. Papai pode promover para vocês uma casa melhor que aquela, muito maior que aquela, dentro de um condomínio mais chique da cidade. Eu posso dar um carro para cada um de vocês, cada um vai ter seu quarto, seu computador exclusivo. Mas antes de vocês tomarem a decisão, quero que vocês abram esse caderno aqui. Quando vocês abrirem esse caderno, vocês vão descobrir por que eu não faço isso. E aqueles meninos pegaram o caderno e começaram a abrir. Primeira página estava: missionários que a família ajudava, vários nomes. Pulou a página instituições de caridade que o pai ajudava, várias instituições. E cada vez que eles pulavam a página, via que o pai só ajudava. O pai só ajudava. E aqueles meninos maduros falaram assim: pai, a gente quer ser como o senhor.
Porque nós entendemos que transbordar não é só para nós. Transbordar é para o próximo. A gente abre mão de qualquer luxo, conforto para fazer, para continuar isso acontecendo. Resultado da história. Esses meninos. Pastor, o que aconteceu com eles? Se tornaram CEOs das maiores empresas do Brasil. O caderninho, ao invés de diminuir, ele aumentou. Porque eles continuaram transbordando na vida das pessoas. Pastor, você está falando que eu não posso ter coisa boa? Não, você pode ter. Você tem que andar no melhor carro, na melhor casa, eu creio. Mas se você fizer isso, não transbordar na vida de ninguém, você não está cumprindo o Evangelho. Se você fizer isso, não transbordar na vida de ninguém que está perto de você, você não está cumprindo o Evangelho. Paulo falou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu preciso transbordar na vida dos meus irmãos. A minha vida agora vai ser entregue totalmente ao Senhor. E eu quero fazer uma oração nessa manhã, em especial, para você que quer, a partir de hoje, falar, pastor, eu quero tomar uma postura nova. Eu sou crente, eu venho na igreja, eu não estou desviado, não estou em pecado, mas eu quero uma postura nova. Eu quero olhar mais para o meu próximo. Eu quero ajudar mais as pessoas do meu lado. Eu quero ser mais humano. Eu quero ser mais cristão. Se você sente que é para você, eu quero que você saia do seu lugar e venha diante do altar. Nós vamos orar juntos aqui diante do altar. Só Ele pode nos fazer ser mais humanos. Só Ele pode nos fazer ser mais cristãos. Só Ele, mais ninguém. Eu quero orar pela sua vida e falar que a partir de hoje, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus vai estar dentro de você. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus haverá dentro de você. Que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser como Ele, mas dispôs da sua glória, humilhando-se a si mesmo como homem, veio, se entregou uma morte de cruz. Ele foi crucificado, foi moído, foi entregue. Só que a Bíblia diz que o Pai o exaltou soberanamente. Quando nós fazemos isso, não é humilhação, é uma preparação para a honra de Deus chegar sobre a nossa vida. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, crendo que o Senhor está neste lugar. Crendo, Pai, que como esses exemplos que foram dados, como a vida de Paulo, ele que foi um servo, se entregou, anulou a própria vida para viver a Tua vontade. Nós te pedimos nessa manhã, toca em nosso interior, ao ponto que nós vamos anular a nós mesmos, para viver a Tua vontade, para viver o Teu querer. Queremos transbordar na vida de pessoas que estão à nossa volta. Queremos transbordar na vida de pessoas que cruzam nosso caminho, para que eles entendam que existe humanidade em nós, para que eles entendam que Cristo está em nós, e que somos cheios do Espírito Santo. Pai, nós te pedimos essa manhã, tira esses valores mundanos da nossa vida, tira esses pensamentos da terra da nossa vida, e estabeleça a mente de Cristo em nós. Nós queremos viver como Cristo, nós queremos andar como Cristo andou, queremos dar exemplo como Cristo nos deu, queremos ser fiéis ao Senhor. Então, meu Pai, nós te pedimos nessa manhã, toca em nossa mente, toca em nosso coração, toca na nossa alma, toca na nossa carne, faz aquilo que o homem natural não consegue fazer, faz um milagre em nossa vida, faz um milagre em nossa vida. O Teu reino é conhecido, Pai, por aqueles que entregam. Maior é aquele que dá no Teu reino, maior é aquele que entrega no Teu reino, e nós estamos inseridos dentro do Teu reino. Queremos fazer a Tua vontade, queremos estabelecer o Teu querer nessa terra. Tira todo e qualquer impedimento, tira
toda tranca, toda amarração, e nos liberta, Pai, nos liberta de nós mesmos, e assim como aconteceu na vida de Paulo, faz acontecer em nossa vida, faz acontecer em nossa história. Através dele, meu Pai, 13 cartas foram escritas, uma doutrina foi estabelecida, um evangelho foi fortificado, e nós declaramos que através da nossa vida, Pai, Pai, pessoas darão glória ao teu nome, pessoas vão se chegar à tua presença e saber que ainda há um Deus na nossa vida. Fortaleça-nos nessa manhã, nos encha do teu Espírito e manifesta o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte, vai.